Capítulo 4 das pessoas. Artigo 217. O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Artigo 218. Nos atos a título gratuito, o registro pode também ser promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do beneficiado. Artigo 219. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário. Artigo 220. São considerados, para fins de escrituração, credores e devedores, respectivamente. Inciso 1. Nas servidões, o dono do prédio dominante e dono do prédio serviente. Inciso 2. No uso, o usuário e o proprietário. Inciso 3. Na habitação, o habitante e o proprietário. Inciso 4. Na anticrese, o mutuante e o mutuário. Inciso 5. No usufruto, o usufrutuário e o nu proprietário. Inciso 6. Na enfiteuse, o senhorio e o enfiteuta. Inciso 7. Na constituição de renda, o beneficiário e o rendeiro censuário. Inciso 8. Na locação, o locatário e o locador. Inciso 9. Nas promessas de compra e venda, o promitente comprador e o promitente vendedor. Inciso 10. Nas penhoras e ações, o autor e o réu. Inciso 11. Nas cessões de direitos, o cessionário cedente. Inciso 12. Nas promessas de cessão de direitos, o promitente cessionário e o promitente cedente. Capítulo 5 dos títulos. Artigo 221. Somente são admitidos registro, inciso 1, escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros. Inciso 2. Escritos particulares, autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao sistema financeiro da habitação. Inciso 3. Atos autênticos de países estrangeiros com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei e registrados no cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 4. Cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo. Inciso 5. Contratos ou termos administrativos assinados com a União, estados, municípios ou Distrito Federal no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. Parágrafo 1º. Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso 5, no caput assinados a rogo com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto ou não puder assinar, acompanhados da assinatura de 2 testemunhas. Parágrafo 2º. Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso 5 do caput poderão ser celebrados constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário, podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente no momento do registro do termo ou contrato mediante simples requerimento do interessado, dirigido ao registro de imóveis. Parágrafo 3º. Fica dispensada a apresentação dos títulos previstos nos incisos 1 a 5 do caput deste artigo, quando se tratar de registro de projeto de regularização fundiária e da constituição de direito real, sendo o ente público promotor da regularização fundiária urbana responsável pelo fornecimento das informações necessárias ao registro, ficando dispensada a apresentação de título individualizado nos termos da legislação específica. Parágrafo 4º. Quando for requerida a prática de ato com base em título físico que tenha sido registrado, digitalizado ou armazenado, inclusive em outra serventia, será dispensada a reapresentação e bastará a referência a ele ou a apresentação de certidão. Artigo 222.
Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior seu número e cartório. Artigo 223. Ficam sujeitas à obrigação, a que alude o artigo anterior, as partes que, por instrumento particular, celebrarem atos relativos a imóveis. Artigo 224. Nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial, serão mencionadas por certidão em breve relatório com todas as minúcias que permitam identificá-los os respectivos alvarás. Artigo 225. Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem com precisão os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e ainda quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. Parágrafo 1º. As mesmas minúcias com relação à caracterização do imóvel devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro. Parágrafo 2º. Consideram-se irregulares para efeito de matrícula os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. Parágrafo 3º. Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir do memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, art, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. Artigo 226. Tratando-se de uso capião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Capítulo 6 da matrícula. Artigo 227. Todo imóvel, objeto de título a ser registrado, deve estar matriculado no livro número 2, Registro Geral, obedecido o disposto no artigo 176. Artigo 228. A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado. Artigo 229. Se o registro anterior foi efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório. Artigo 230. Se na certidão constar ônus, o oficial fará a matrícula e logo em seguida ao registro averbará a existência do ônus, sua natureza e valor, certificando o fato no título que devolver à parte, o que ocorrerá também quando o ônus estiver lançado no próprio cartório. Artigo 231. No preenchimento dos livros, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. No alto da face de cada folha será lançada a matrícula do imóvel com os requisitos constantes do artigo 176 e no espaço restante no verso serão lançados por ordem cronológica e em forma narrativa os registros e averbações dos atos pertinentes ao imóvel matriculado. Inciso 2. Preenchida uma folha, será feito o transporte para a primeira folha em branco do mesmo livro ou do livro da mesma série que estiver em uso, onde continuarão os lançamentos com remissões recíprocas. Artigo 232. Cada lançamento de registro será precedido pela letra R e o da averbação pelas letras AV, seguindo-se o número de ordem do lançamento e o da matrícula. Exemplo: R11, R21, AV31, R41, AV51, etc. Artigo 233. A matrícula será cancelada, inciso 1, por decisão judicial. Inciso 2. Quando em virtude de alienação parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários. Inciso 3. Pela fusão nos termos do artigo seguinte.
Artigo 234. Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas numa só, de novo número, encerrando-se as primitivas. Artigo 235. Podem ainda ser unificados com abertura de matrícula única. Inciso 1. Dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar. Inciso 2. Dois ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, caso em que nas transcrições será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior. Inciso 3. Dois ou mais imóveis contíguos objetos de emissão provisória na posse registrada em nome da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou de suas entidades delegadas ou contratadas, e sua respectiva cessão e promessa de cessão. Parágrafo 1º. Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de uma ou mais unidades, procedendo-se em seguida ao que estipula o inciso 2 do artigo 233. Parágrafo 2º. A hipótese de que trata o inciso 3 somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação. Parágrafo 3º. Na hipótese de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, a unificação poderá abranger matrículas ou transcrições relativas a imóveis contíguos àqueles que tenham sido objeto da emissão provisória na posse. Artigo 235-A. Fica instituído o Código Nacional de Matrícula, CNM, que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional. Parágrafo 1º. O CNM, referente à matrícula encerrada ou cancelada, não poderá ser reutilizado. Parágrafo 2º. Ato da Corregedoria Nacional da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, regulamentará as características e a forma de implementação do CNM. Capítulo 7 do Registro, artigo 236. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. Artigo 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. Artigo 237-A. Após o registro do parcelamento do solo, na modalidade loteamento ou na modalidade desmembramento e da incorporação imobiliária, de condomínio edilício ou de condomínio de lotes, até que tenha sido averbada a conclusão das obras de infraestrutura ou da construção, as averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou do incorporador, ou referentes a quaisquer direitos reais, inclusive de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento e suas unidades, bem como a própria averbação da conclusão do empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel a ele destinado e replicados sem custo adicional em cada uma das matrículas recipiendárias dos lotes ou das unidades autônomas eventualmente abertas. Parágrafo 1º. Para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base no caput deste artigo serão considerados ato de registro único, não importando a quantidade de lotes ou de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Parágrafo 2º. Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de incorporação imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 dias para o fornecimento do número do registro ao interessado ou indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação. Parágrafo 3º. O registro de instituição de condomínio ou da especificação do empreendimento constituirá ato único para fins de cobrança de custas e emolumentos. Parágrafo 4º. É facultada a abertura de matrícula de cada lote ou fração ideal que corresponderá a determinada unidade autônoma após o registro do loteamento ou da incorporação imobiliária. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º deste artigo, se a abertura da matrícula ocorrer no interesse do serviço, fica vedado o repasse das despesas dela decorrentes ao interessado, mas se a abertura da matrícula ocorrer por requerimento do interessado, o emolumento pelo ato praticado será devido por ele.
Artigo 238. O registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 anos, fim do qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro. Artigo 239. As penhoras, arrestos e sequestros de imóveis serão registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do escrivão, de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo. Parágrafo único. A certidão será lavrada pelo escrivão do feito, com a declaração do fim especial a que se destina, após a entrega em cartório do mandado devidamente cumprido. Artigo 240. O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. Artigo 241. O registro de anticrese no livro 2 declarará também o prazo, a época do pagamento e a forma de administração. Artigo 242. O contrato de locação com cláusula expressa, de vigência no caso de alienação do imóvel, registrado no livro número 2, consignará também o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento, bem como pena convencional. Artigo 243. A matrícula do imóvel, promovida pelo titular do domínio direto, aproveita ao titular do domínio útil e vice-versa. Artigo 244. As escrituras antenupciais serão registradas no livro número 3 do cartório do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória, no lugar da situação dos imóveis de propriedade do casal ou dos que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens diverso do comum, com a declaração das respectivas cláusulas para a ciência de terceiros. Artigo 245. Quando o regime de separação de bens for determinado por lei, far-se-á a respectiva averbação nos termos do artigo anterior, incumbindo ao Ministério Público zelar pela fiscalização e observância dessa providência. Capítulo 8 da averbação e do cancelamento. Artigo 246. Além dos casos expressamente indicados no inciso 2 do caput do artigo 167 desta lei, serão averbadas na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel. Parágrafo 1º. As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso 2 do artigo 167 serão as feitas a requerimento dos interessados, confirma reconhecida instruído com documento dos interessados, confirma reconhecida instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do registro civil. Parágrafo 1º-A. No caso das averbações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, o oficial poderá providenciar preferencialmente, por meio eletrônico, a requerimento e às custas do interessado, os documentos comprobatórios necessários perante as autoridades competentes. Parágrafo 2º. Tratando-se de terra indígena com demarcação homologada, a União promoverá o registro da área em seu nome. Parágrafo 3º. Constatada durante o processo demarcatório a existência de domínio privado nos limites da terra indígena, a União requererá ao oficial do registro a averbação na respectiva matrícula dessa circunstância. Parágrafo 4º. As providências a que se referem os parágrafos 2º e 3º deste artigo deverão ser efetivadas pelo cartório no prazo de 30 dias, contado a partir do recebimento da solicitação de registro e averbação sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do oficial de registro. Artigo 247. Averbar-se-á também na matrícula a declaração de indisponibilidade de bens na forma prevista na lei. Artigo 247-A. É dispensado o habite-se expedido pela Prefeitura Municipal para a averbação de construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento finalizada há mais de 5 anos em área ocupada predominantemente por população de baixa renda, inclusive para o fim de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia. Artigo 248. O cancelamento efetuar-se-á mediante a averbação assinada pelo oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado e declarará o motivo que o determinou, bem como o título em virtude do qual foi feito. Artigo 249. O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Artigo 250. Far-se-á o cancelamento, inciso 1, em cumprimento da decisão judicial transitada em julgado.
Inciso 2. Há requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes com as firmas reconhecidas por tabelião. Inciso 3. Há requerimento do interessado instruído com documento hábil. Inciso 4. Há requerimento da Fazenda Pública instruído com certidão de conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária e a reversão do imóvel ao patrimônio público. Artigo 251. O cancelamento de hipoteca só pode ser feito, inciso 1, à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor ou seu sucessor em instrumento público ou particular. Inciso 2. Em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha sido intimado. Artigo 698 do Código de Processo Civil. Inciso 3. Na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias. Artigo 251-A. Em caso de falta de pagamento, o cancelamento do registro de compromisso de compra e venda de imóvel será efetuado em conformidade com o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. A requerimento do promitente vendedor, o promitente comprador ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado pessoalmente pelo oficial do competente registro de imóveis a satisfazer no prazo de 30 dias a prestação ou as prestações vencidas e as que vencerem até a data de pagamento, os juros convencionais, a correção monetária, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais ou despesas de conservação e manutenção em loteamentos de acesso controlado imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança de intimação, bem como do registro do contrato, caso esse tenha sido efetuado a requerimento do promitente vendedor. Parágrafo 2º. O oficial do registro de imóveis poderá delegar a diligência de intimação ao oficial do registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 3º. Aos procedimentos de intimação ou notificação efetuados pelos oficiais de registros públicos, aplicam-se no que couber os dispositivos referentes à citação e intimação previstos na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 4º. A mora poderá ser purgada mediante pagamento ao oficial do registro de imóveis, que dará quitação ao promitente comprador ou ao seu cessionário das quantias recebidas no prazo de 3 dias e depositará esse valor na conta bancária informada pelo promitente vendedor. No próprio requerimento ou na falta dessa informação, o cientificará de que o numerário está à sua disposição. Parágrafo 5º. Se não ocorrer o pagamento, o oficial certificará o ocorrido e intimará o promitente vendedor a promover o recolhimento dos emolumentos para efetuar o cancelamento do registro. Parágrafo 6º. A certidão do cancelamento do registro do compromisso de compra e venda reputa-se como prova relevante ou determinante para a concessão da medida liminar de reintegração de posse. Artigo 252. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que por outra maneira se prove que o título será desfeito, anulado, extinto ou reincidido. Artigo 253. Ao terceiro prejudicado é lícito, em juízo, fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento do seu registro. Artigo 254. Se cancelado o registro subsistirem o título e os direitos dele decorrentes, poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeitos a partir da nova data. Artigo 255. Além dos casos previstos nessa lei, a inscrição de incorporação ou loteamento só será cancelada a requerimento do incorporador ou loteador enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de transação averbada ou mediante o consentimento de todos os compromissários ou cessionários. Artigo 256. O cancelamento da servidão, quando o prédio dominante estiver hipotecado, só poderá ser feito com a aquiescência do credor expressamente manifestada. Artigo 257. O dono do prédio serviente terá, nos termos da lei, direito a cancelar a servidão. Artigo 258. O foreiro poderá, nos termos da lei, averbar a renúncia de seu direito sem dependência do consentimento do senhorio direto. Artigo 259. O cancelamento não pode ser feito em virtude de sentença sujeita ainda a recurso.